Muito bem, boa noite. Vamos começar então a primeira aula de elementos de máquinas. Começando, então, o material que vocês recebem na própria internet, né? Fica disponibilizado lá na plataforma. Vamos começar hoje então com o sistema de forças, tá? Que é extremamente necessário para o dimensionamento de elementos de máquinas. O que são os elementos de máquinas, né? São, por exemplo, engrenagens, são porcas, parafusos, eixos, polias, etc. Ou seja, todas as peças de uma máquina, né? Todo tipo de peça de uma máquina. A gente vai tentar aqui desenvolver o aprendizado de como se faz como é que eu posso dizer? A dimensão, o dimensionamento desses equipamentos, tá? Ou melhor, dessas peças para montar o equipamento. Então, o objetivo é aqui, com relação ao sistema de força, como está escrito aqui no material, né? Eu vou seguir o material, descrever a distribuição de forças em elementos de máquinas, tá? Só contar o nosso tempo. E decompor forças e calcular algumas forças. A gente não vai atuar inicialmente em elementos de máquinas propriamente ditos. Nós vamos primeiro começar com a questão de decomposição de forças, para entender como que são os carregamentos em cima dos elementos de máquinas, tá? Para isso, antes de mais nada, a gente tem que saber decomposição de vetores, né? Composição de vetores, somas vetoriais. Então, nós vamos ver hoje aqui alguns elementos de como se faz isso. Talvez você já tenha tido a cadeira de vetores, então vai, no mínimo, servir de revisão, tá? Aqui, ó. Vamos ver na introdução o que ele está dizendo. Vai estudar os elementos de máquina e seus principais esforços. São diretamente relacionados à perfeita gestão da produção mecânica, o desenvolvimento de projetos, a montagem e a manutenção, tá? Aqui, ó, as forças que vão ser levadas em consideração. Momentos, torsor, por exemplo, tá? Isso é que nós vamos ver hoje como é que se faz. Aqui, ó, outra palavra importante, né, de cálculo das resultantes das forças. Antes de mais nada, a gente tem que levar em consideração, lembrar que uma força é uma grandeza vetorial. Então, a gente pode levar em consideração que, sim, a, a força é um vetor, né? Aplicado em um determinado ponto, ele vai gerar uma decomposição. E tudo isso a gente vai ver agora como é que faz, tá bom? Vamos lá. Distribuição de forças. Olha aqui um exemplo. Levando em consideração a indústria 4.0, né? Nós temos aqui basicamente um braço robótico com uma espécie de uma pinça na ponta, né? Cada elemento desse tem uma força. A pinça tem as forças ali necessárias para pegar a peça, né? Que vai ter que ser manipulada. Os bracinhos têm a força para sustentar a pinça mais a peça e assim por diante. Então, o que acontece? Cada um desses elementos pode ser visto como um vetor e, consequentemente, um tamanho, ou seja, um módulo porque é uma força com um determinado valor. Então, o valor vai ser um módulo e o vetor vai indicar a direção e sentido. Tá bom? Vamos seguir. Antes de mais nada, também levar em consideração uma coisa, né? Nós temos no sistemas de elementos de máquinas, assim, ó, vários elementos. Quem são esses elementos aqui, ó? Os elementos desse mecanismo, como serão montados, e principalmente a distribuição em uma função de um esforço em cada elemento utilizado no projeto, tais como engrenagens, rolamentos, polias, parafusos, molas, canes e outros. Para entendermos como ocorre a distribuição de forças em elementos de máquinas, inicialmente precisamos compreender o conceito dos elementos de máquinas e das forças envolvidas, ou seja, aplicadas nesses elementos. Os elementos de máquina são definidos em grupos, conforme sua função, sua representação e seu dimensionamento, analisando os esforços e os critérios de resistência de cargas variáveis. Esses elementos são divididos em quatro grandes grupos, mas antes disso, entender o conceito de cargas variáveis. Olha só, por exemplo, esses bracinhos aqui, ó, quando a pinça não pega uma peça, eles têm que sustentar a si próprios mais a pinça. Quando a pinça
sustentam a peça, aí nós temos uma força a mais, que é o peso aqui, né, dessa peça. Então, é uma carga variável, certo? O que acontece? Quando ocorre movimentação desse braço, nós temos acelerações. Se tem acelerações, vai ter uma força envolvida, porque força é massa vezes aceleração. Então vão aparecer outras cargas aqui em função da manutenção, da movimentação. Consequentemente, o meu sistema vai ter que estar dimensionado para suportar isso, né? Então, nós temos aqui visivelmente cargas variáveis e nosso sistema vai ter que estar dimensionado para pior situação. E mais do que isso, ciclos da pior situação, tá bom? Por isso que nós temos, por exemplo, no dimensionamento, a questão de fatores de segurança. Em torno de 1,5, por exemplo, se a gente pega a força máxima descoberta, né, nas nossas definições, né, nas nossas avaliações, e multiplica por 1,5, por exemplo. Tá? Mas isso é outra coisa. Primeiro vamos aqui ver os elementos de máquina. São eles, elementos de fixação, por exemplo, parafusos, rebites, porcas, né? Elementos elásticos, amortecedores, molas, tá? Elementos de apoio, um mancal, por exemplo, elementos de transmissão, que seriam engrenagens, eixos, é, cardãs, tá? Eixos estriados e assim por diante. Tá? Então, normalmente um mecanismo mais complexo ele vai ter a composição de vários desses, né? Num único mecanismo. Todo e qualquer elemento de máquina deve resistir durante o maior tempo possível aos esforços na sua aplicação, sendo isso o que definimos como sua vida útil. Para tanto, devemos conhecer, distribuir e calcular cada força aplicada nesses elementos. Aí vamos dar o exemplo aqui na figura, mas antes eu tenho uma coisa a dizer. Sim, a gente prevê a vida útil, né? A gente imagina uma máquina funcionando durante um tempo e quer que essa máquina sobreviva durante esse tempo. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, fatores de segurança, que a gente pega as forças máximas envolvidas e multiplica por um determinado fator de segurança para ter segurança, como já diz o nome, que a máquina vai suportar bastante tempo, né? Claro que às vezes o dimensionamento fica tão grande que se torna inviável. Então, o que acontece? A gente, determinadas peças da máquina são, como é que eu posso dizer assim, projetadas com uma vida útil menor do que a máquina de uma forma geral, e aí vem a manutenção preventiva, ou seja, tantos ciclos ou tantas horas de uso, né? Você vai lá e troca a peça. Por exemplo, uma coisa muito comum, todo mundo, eu acho que já ouviu falar, é a troca de um pneu de um carro a partir de 60 mil quilômetros, por exemplo, 50 ou 60 mil quilômetros, né? Cada pneu tem, e cada fabricante tem a sua quilometragem. Mas a partir dessa quilometragem é bom começar a analisar o pneu, né? Para ver se ele não precisa ser trocado. Amortecedores também em quilômetros rodados. Então, é uma forma diferente de ver o tempo, né? Não é por tempo necessariamente, mas por quilômetro rodado. Se a pessoa roda pouco por dia, vai durar mais tempo. Agora, se alguém que roda muito, né, com seu carro, vai ter que trocar as peças com mais frequência, porque a quilometragem é completada em menor tempo. Mas isso é um caso clássico, um exemplo bastante, digamos assim, ilustrativo que sim, a gente não consegue ter peças que durem para sempre. Então a gente tem que nem sempre, eu digo, a gente consegue ter peças que durem tanto tempo. Então a gente vai trocando, substituindo elas ao longo do tempo para o sistema se manter. No caso aí do meu exemplo, um carro se manter seguro, tá bom? Vamos lá. Os tipos de forças envolvidas. Força estática. Então aqui nós temos uma decomposição de forças no nosso desenho, uma força sendo aplicada aqui na horizontal. Existe uma força de atrito aqui da peça com a base. Se a força aplicada for inferior à força de atrito envolvida, não vai haver movimento. Como é que se consegue a força de atrito? Ora, tem uma gravidade sendo aplicada e tem o peso, consequentemente, da peça. Então, o que que vai ser a força de atrito? É um coeficiente entre as partes vezes a normal. E aí eu vou ter a minha força de atrito envolvida.
Quem é anormal? É o peso, né? Ou seja, a massa do meu bloco vezes a gravidade. Ou seja, F é igual a m vezes r. É a massa vezes a aceleração da gravidade, vezes um coeficiente, porque tem duas partes envolvidas. No momento que a minha força aplicada ela é maior que minha força de atrito, há movimento. Do contrário, não vai haver movimento. Força rotacional. Ora, eu tenho a minha força aplicada num elemento giratório e, consequentemente, vai haver um giro. E uma velocidade, uma aceleração angulares, certo? Conforme aqui o diagrama. E força linear? Força linear é quando ocorre, é uma situação semelhante, né, à inicial, porém vai haver movimento. Então, a minha força aplicada, ela superou a força de atrito. E aí ocorre movimento, certo? Aí nós temos até uma outra aceleração envolvida, né? Que é quando começa a se movimentar, né? Sai do zero para um início de movimentação. Então, ocorre uma aceleração. Depois, ela pode até ficar constante, certo? Mas isso é outra coisa. Vamos lá. Como eu tinha dito, a gente pode descrever, então, as forças, certo? Como vetores. Aliás, isso facilita muito, é uma simplificação, digamos assim, é uma abstração, na verdade, não é uma simplificação, é uma abstração, tá? Que ajuda muito no dimensionamento e na averiguação das forças. Então a gente encara uma força como um vetor. O que que é a definição? É um símbolo matemático utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido em uma grandeza física vetorial. O vetor é representado por um segmento de reta orientado, uma flechinha, digamos assim, né? Módulo é a medida do comprimento do segmento da reta orientado que o representa, ou seja, o tamanhinho do vetor. Ou, a gente pode dizer assim, é o valor numérico dessa força, no momento que o vetor está sendo comparado a uma força. Está sendo, digamos, a força está sendo representada por um vetor, na forma vetorial. Direção é o ângulo que o vetor forma com o eixo de referência. Sempre a gente vai ter um eixo de referência. Nós temos que ter uma referência. Esse ângulo entre essa referência e a flechinha, né, ou seja, o vetor, é a direção. O sentido é a orientação. Se vai para a esquerda, direita, para cima, para baixo. Tá? Para entendermos, então, vamos aqui para os nossos desenhos. Por exemplo, esse vetor aqui, ó, que sai da origem, um ângulo reto, e vai até P. Então, o módulo, certo, é 50. Como ele é a representação de uma força, é 50 newtons. A direção, 90 graus. E o sentido, de zero, o O, né? O ponto de referência aqui, até P, até o ponto P. Ou de baixo para cima, por exemplo. Tá? Exemplo 2. Vamos lembrar que uma velocidade também é uma grandeza vetorial. Consequentemente, pode ser representada por um vetor. Tá? Aqui não é uma força, é uma velocidade. Então veja, quem é o módulo? 10 metros por segundo. É um valor numérico, né? Direção, 65 graus com quem? Com a minha referência. E aqui está meu pontinho, né? Entre aspas, zero, ou O, minha origem, né? Sentido, uma diagonal de baixo para cima, mais precisamente, de O até P, tá? Vamos seguir. Uma pequena definiçãozinha aqui, breve, certo? De regras de vetores. Perdão. Vetores iguais. Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Vetores opostos. Dois vetores são opostos quando tem o mesmo módulo e a mesma direção, mas sentidos contrários. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas, por exemplo, ambos na horizontal. Né? Vetor resultante. Isso aí é um conceito relacionado à soma de vetores, por exemplo. Composição de vetores ou composição de forças. O vetor resultante de vários vetores é aquele que, sozinho, produz o mesmo efeito
que todos os vetores reunidos, tá? Quando se fala soma, também tem que se levar em consideração que pode haver uma subtração vetorial, mas é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó. R igual ao vetor resultante ou S igual ao vetor soma. Sejam dois vetores, F1, F2, formando entre si um ângulo alfa. O vetor soma S, também chamado de vetor resultante R, é indicado por S ou F1 mais F2, tá? E aí nós vamos entrar numa situação que pode ser configurada, ou melhor, visualizada de forma gráfica, tá? Que é uma soma vetorial gráfica. Vamos lá, vamos ver o que que é isso. Simples. Nós tínhamos falado o ângulo, né? Ele fala que é o ângulo alfa, tá? Então nós vamos fazer uma composição vetorial, uma soma vetorial, que é do vetor F1 e o vetor F2, ou da força F1 e força F2. Colocamos ambos na mesma origem, porque a gente quer saber qual é o valor resultante, e traçamos no final do vetor uma paralela ao vetor de baixo, tá? A mesma coisa no outro vetor, só que paralelo ao vetor, ao primeiro vetor, ao primeiro vetor. Então a gente faz isso aqui, ó, uma paralela em cima, uma paralela embaixo. Onde elas se cruzam é o ponto onde eu tenho que traçar uma reta, ou seja, um novo vetor da minha origem até o cruzamento. E aí eu obtenho a soma vetorial de forma gráfica. Este aqui é o meu vetor resultante. Apesar de sim haver um ângulo, eu não necessariamente preciso saber o valor desse ângulo quando eu uso essa metodologia aqui, tá bom? O que que significa isso? Se eu souber o módulo dos meus vetores, eu consigo obter a resultante de forma gráfica. Pô, mas peraí, e se meu, quer dizer que se eu desenhar essa composição vetorial, eu consigo obter o resultante? Sim. Mas e peraí, e se meu vetor tiver 10 metros e o outro 15 metros? Eu vou precisar de um papel desse tamanho? Não, sob hipótese alguma. Você vai fazer, por exemplo, em escala. Em vez de 10 metros, você vai poder usar 10 centímetros. Em vez de 15 metros, você vai usar 15 centímetros. Aí a gente já entra numa situação importante. Sempre as medidas vão ter que ter a mesma unidade. Se meu vetor está falando de forças, ambos terão de ser em newtons, ambos terão de ser em quilogramas, força. Sempre vão ter de estar, para eu fazer uma composição, aliás, para eu fazer uma composição por intermédio de cálculo, também vai ter que estar na mesma dimensão, na mesma unidade. Então, isso é muito importante. Sempre, sempre, sempre utilizem a mesma unidade, certo? Então, digamos que aqui eu tivesse 10 metros, eu uso 10 centímetros. Aqui em 15 metros, eu uso 15 centímetros. No caso, se eu vou fazer um desenho a partir de uma posição livre, eu ponho um deles na horizontal, aí sim eu vou precisar saber o ângulo, traço o ângulo por intermédio de um transferidor, traço outro vetor e aí eu posso fazer a minha composição, tá? É um desenho, basicamente um desenho, certo? Onde a gente vai precisar transferidor e uma régua. Basicamente isso. No momento que eu chego no meu resultado, digamos, em centímetros, e eu estava trabalhando originalmente em metros, bom, é só fazer a transformação, né? Digamos que meu resultado aqui fosse aí 20 centímetros. Ah, então meu resultante seria 20 metros, por exemplo, tá? Bem fácil de entender isso aí. E aqui temos toda a explicação. Seguinte, módulo do vetor resultante é dado por, ou seja, r ao quadrado, tá? O resultado ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2, módulo, né? Os módulos ao quadrado, mais duas vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno de alfa. Isso aqui é uma composição importante de se levar em consideração,
Quando, certo? Quando o alfa não é igual a 90 graus. Então a gente chega nessa fórmula aqui de composição vetorial, certo? Isso quando a gente opta, né, por fazer por cálculo. Às vezes é mais fácil fazer por cálculo do que fazer por um desenho, quando se tem, por exemplo, forças com mais casas depois da vírgula, né? Se eu tiver, sei lá, uma força de 10 newtons, outra de 10 newtons, poxa, aí fica tudo mais fácil, né? Eu, por exemplo, posso fazer em 90 graus, por exemplo, entre as forças, aí fica tudo mais fácil. Eu posso tranquilamente fazer um desenho. Cada 1 newton é 1 centímetro, por exemplo, né? Aí eu faria dois traços em 90 graus um do outro, com 10 centímetros e faria a medida ali da diagonal e pronto. Porém, eu posso ter valores quebrados, né? Ou valores inferiores a um. E aí eu vou precisar de um cálculo. Eu posso ter um ângulo que não seja exato. Então é importante saber essa fórmula aqui exatamente para essas situações. E ela funciona tanto quanto o desenho, com uma vantagem. Ela é muito mais precisa. Ela vai me dar várias casas depois da vírgula. O desenho, às vezes, numa medida não é tão preciso, né? Vamos lá. Convenção de sinais para projeções de vetores. Eixo X, orientação para o vetor para a direita, positivo. Isso aqui é uma convenção, tá? Isso é uma convenção. Foi para a direita é positivo, foi para a esquerda é negativo. Foi para cima positivo, foi para baixo é negativo. Basicamente isso. Então pensa assim, ah, nesse quadrante aqui é tudo positivo, nesse outro quadrante tudo negativo. E os intermediários é positivo ou negativo. Mas basicamente, direita positivo, para cima positivo, esquerda negativo, para baixo negativo. Tá? Vamos lá. Para que a gente possa entender, além das forças vetoriais, também teremos outras forças que agem em elementos e máquinas, que devemos conhecer como o momento de uma força, ou torque. No momento que você entende o conceito de vetor, o de torque fica fácil. Porque que ele é? Nada mais, nada menos, tá? Do que um vetor, por exemplo, aqui no desenho, aplicado a um braço de alavanca de tamanho L. Então, aqui, o meu torque seria F vezes L. Nesse caso, como o meu L, apesar de ser aqui indicado, a minha força está sendo aplicada de forma perpendicular, aliás, paralela, desculpa, paralela a L, não perpendicular como aqui. O que que acontece? Eu estou aplicando minha força direto em L, tá? De forma é, paralela ao próprio L. Então, eu não tenho torque. Eu tenho uma força aplicada aqui, claro, né? Eu vou ter um peso aqui, certo? É massa vezes a gravidade, mas não tenho torque. Eu tenho uma força, mas não tenho torque. Veja que torque não é uma força. É uma força vezes uma distância. Quando, porém, eu tenho um braço de alavanca inclinado num determinado ângulo, tá aqui o ângulozinho aqui, né? O que que acontece? Eu tenho F vezes L, porém cosseno do ângulo. Isso aqui é uma relação pitagórica, porque na verdade o meu L da minha fórmula original, neste caso aqui inclinado, será essa distância aqui, ó, essa base, ou seja, desse ponto até esse ponto, que se obtém por intermédio do L diagonal aqui, né, inclinado, vezes o ângulo, o cosseno do ângulo de inclinação. Isso é uma relação pitagórica. Então, essas são as três formas aqui de cálculo de torque, certo? Qual é o meu ângulo aqui? É 90 graus. Veja aqui, ó, 90 graus com o braço. Cosseno de 90 é 1, né? Então fica F vezes L. Então, se eu sempre usar essa fórmula aqui, ó, tá certo. Nesse caso, o ângulo é zero. Qual é o cosseno de zero? É zero, né? Então não acontece nada. Por isso que a gente pode sempre usar essa fórmula e aí sempre acerta.
Vamos lá. A intensidade do momento de uma força em relação ao ponto é dado por T, torque, F vezes L. O momento da força é em relação a um ponto fixo. É um produto da intensidade da força pela distância. Do ponto P, a reta, suporte da força. F igual a força, L igual a distância. Qual é a unidade? É Newton metro. Então, torque é dado por Newton metro. Tá lá, ó, Sistema Internacional. Newton metro. Tá bom? Vamos seguir. Agora um exemplo. Esse exemplo, ele é bem capcioso. Olha só. Se a gente utiliza a chave de 2 metros, né? Então, essa minha chave aqui tem 2 metros, certo? De comprimento, né? Óbvio, chave de 2 metros de comprimento. E aplicamos uma força de 20 newtons. Estou aplicando 20 newtons aqui, tá? Teremos 40 newton metro no parafuso aqui dessa figura. Aí alguém pode perguntar, não, mas peraí, professor. Tinha falado que o torque é dado desse ponto até aqui, né? E não pelo braço de alavanca, conforme esse exemplo aqui. É verdade. Esse exemplo está absolutamente correto e o que eu falei continua correto. Porém, qual é a situação capciosa de uma chave? A chave, ela dá torque em torno do eixo do parafuso. E a força é aplicada aqui, perpendicular à chave. Consequentemente, apesar de a gente estar vendo ela inclinada, é como se ela fosse horizontal, porque a cada momento de aplicação de força nessa chave, ou seja, de torque, ela vai estar numa situação como essa aqui. Tá entendendo? Por isso que no caso do parafuso, tá, é sempre o torque em relação ao eixo do parafuso e vezes o braço da alavanca aqui, sem considerar o ângulo, porque tudo isso aqui gira. E a gente sempre considera no momento, no instante de cada início de giro. Tá bom? Mas, de toda forma, o exemplo segue válido, né? E nós temos aqui 40 newtons, é 20 vezes 2. Newton metro na unidade internacional. Sistema internacional. Decomposição de forças. Decomposição de forças em elementos de máquinas. Quando duas ou mais forças estão agindo sobre um corpo, temos um sistema de forças, sendo cada vetor chamado de componente. Todo sistema de forças que atuam em um mesmo plano podem ser substituídos por uma única força, denominada resultante, que produz o mesmo efeito dos componentes, tá? E é verdade. Deixa eu ver um exemplo aqui. Temos aqui, ó, veja bem. Nós temos aqui, ó, vetores opositores, como a gente tinha falado anteriormente. Mesmo direção, mesmo módulo, sentidos opostos, tá? Aqui escrito, inclusive, sentidos opostos. Forças perpendiculares, no caso aqui 90 graus. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, minto, é um triângulo retângulo, claro, e essa aqui é a aplicação da relação pitagórica. 90 graus, temos o vetor resultante. E aqui, ó, duas forças, 2N e 2N, 2 newtons e 2 newtons. São vetores na mesma posição. Estão se adicionando, tá? Então, qual é o meu vetor resultante? 4 newtons. Pronto, simples assim. Se houvesse um ângulo, por exemplo, aqui se o ângulo fosse diferente de 90 graus, tá? Ou mesmo igual a 90 graus, mas teve um ângulo, o que que a gente usa? Lá, lá no início, tá? A questão da composição dos vetores. O ângulo. Podemos decompor as forças em elementos de máquinas de duas formas: métodos das seções e métodos polígonos. Método das seções. Principal problema de esforços sólidos é a investigação da resistência interna e a deformação de um corpo sólido, submetido a carregamentos, o que exige um estudo de forças que aparecem no interior de um corpo, para compensarem o efeito das forças externas. Aí, ó,
nós vamos ter aqui um somatório de forças, tá? Em cada ponto. Isso aqui é importante do ponto de vista computacional, certo? Computacional. Nesse sentido, a gente consegue fazer. Aí começa a entrar naquela situação de elementos finitos, etc. Mas, se nós quisermos o equilíbrio, nós vamos ter um somatório de forças igual a zero, tá? Então, isso é importante levar em consideração. Se tivermos uma peça que não quebra perante os esforços, o somatório de forças tem que ser igual a zero. E aí nós teremos equilíbrio. Então, isso é uma coisa importante ser levado em consideração nesse momento. As forças resultantes são nulas, tá? O equilíbrio é buscado, e aí nós temos aqui, ó, somatório da força em X, somatório da força em Y, numa decomposição, tem que ser zero, para nós termos uma força resultante zero. Consequentemente, equilíbrio e não vai haver ruptura. E aí aqui a conclusão final. Somatório dos momentos de todas as forças em relação a um ponto A, qualquer da estrutura é nulo. Ou seja, nós vamos ter uma estrutura isostática, né? Método do polígono, por sua vez. A regra do polígono pode ser utilizada na adição de qualquer número de vetores. Para sua utilização, devemos colocar os vetores de tal modo que a origem do segundo vetor coincida com a extremidade do primeiro, a origem do terceiro coincida com a extremidade do segundo, a origem do quarto coincida com a extremidade do terceiro, e assim por diante. Por intermédio da soma dos resultantes, a gente vai ter o nosso resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, F1, F2, F3, F4. Qual é o resultado? Eu vou fazer as somas parciais disso aqui. Então, aqui, ó, F1 está aqui, F2 está aqui, F3 aqui, F4 aqui e o meu resultante. Ou seja, eu vou somando individualmente cada um até chegar no meu resultante, da forma polinomial que nem a gente tinha feito antes, tá? Ou eu somo de dois em dois e vou obtendo vetores resultantes a cada dois. Quando eu obtenho o resultante entre F1 e F3, eu faço o resultante F1 e F3 somado ao F3. E aí o resultante F1, F2, F3 somado ao F4. E aí eu vou ter esse aqui, tá bom? Usando aquela fórmula lá de dois vetores, que é esta fórmula aqui, ó. Já que ela está, essa aqui. Eu vou aplicando ela de dois em dois vetores. O resultante dos dois primeiros é somado com o próximo. E assim sucessivamente. Casos particulares de adição de vetores ou adição vetorial. Os vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido. O alfa é igual a zero. Soma simples. Está aqui, ó. No caso, esse exemplo aqui, 5 newtons mais 4 newtons. 5 mais 4 igual a 9. Né? Então, duas forças somando de forma concorrente. Aliás, minto, no mesmo sentido. Vetores têm a mesma direção em sentidos contrários. O alfa é 180. Tá? Isso aqui é subtração de vetores. Ou seja, 9 newtons menos 4 newtons, eu vou ter aqui, opa, 9 menos 4 é 5, não é 3. Temos um erro aqui. Temos um erro aqui. Bom, tudo bem, gente. Isso aqui desconsiderem. Desconsiderem. É para ser 5, tá? Vamos ir adiante. Quando o ângulo é igual a 90 graus? Lembrem-se, relação pitagórica. Então, eu vou ter a minha diagonal aqui, ou a hipotenusa do meu triângulo. Então, o que eu faço? F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado, raiz quadrada de tudo, eu tenho a minha resultante, em módulo, tá bom? Projeção de um vetor em um eixo. Projeção é para a gente conseguir chegar em conclusões como essa aqui, ó. Vejam que os dois vetores estão num plano cartesiano aqui, ó, como se esse aqui fosse x e esse aqui fosse y. Então a gente vai fazer projeção. Quando a gente tem um vetor no espaço, eu posso fazer uma projeção. Então é a sombra do vetor, né? Como se a luz estivesse vindo aqui de cima
e a projeção dele está aqui. Então, a projeção do meu E, da minha força 30 newtons, de forma vetorial, é o meu Fx aqui, ó, tá? Então, projeção x de F igual a Fx igual a 30 newtons. Qual é a projeção Y? Imagina a luz vindo daqui fazendo a minha sombra. Não tem a zero, é um ponto. Então, Fy é igual a zero. Então, esse vetor ele pode ser considerado Fx 30, Fy zero, tá? Exemplo 2. Agora inverteu a situação, ó. O meu Fx, a projeção é zero, né? Eu estou vendo de cima ele aqui. E a minha projeção é um ponto, ou seja, zero. Qual é a minha projeção Y? 60, ó. Então, o meu vetor é um Fx zero e um Fy 60. Todo vetor, por sua vez, pode ser obtido a partir de uma soma de dois outros vetores perpendiculares entre si, chamados de componente de um vetor dado. Ou seja, eu vou fazer as projeções deles. Isso pode facilitar bastante as coisas. Assim, dando o vetor F igual a 100 newtons, ele pode ser decomposto em dois outros vetores, Fx e Fy, os quais recebem o nome de componentes retangulares, ou componentes horizontal e vertical. Então, por exemplo, lembram que a gente tem que fazer aquele cálculo quando a gente tem o ângulo, né, para a composição vetorial, a soma vetorial? Nesse caso, a gente faz o seguinte, ó. Quem é a projeção x desse ângulo? É F vezes cosseno de alfa. Tá aqui, ó. E quem seria a minha projeção y? É F cosseno de beta, tá? Então, essa é a situação. Isso aqui é uma situação pitagórica, tá? E aqui está errado também, ó, não é fx, não. É fy. Então, fx é cosseno de alfa, porque ele está projetando em x, e o fxy é cosseno de beta, porque está projetando em y. Cálculo fy, usando seno do triângulo. É outra coisa, né? Eu posso usar, se eu souber só um dos ângulos, também tá bom. Por quê? Porque meu fx vai ser cosseno de alfa. Mas quem vai ser o fy? Que está aqui, ó. Ele vai ser o seno de alfa. Aí eu não tenho mais cosseno. Então eu uso só um ângulo. E aí facilita a vida. Cálculo das forças. Agora que conhecemos as forças atuantes em elementos de máquinas, vamos aprender a calcular cada força e reação desses elementos com os exemplos a seguir. Agora vamos comentar os exemplos. Fazer o comentário dos exemplos, tá? Dados vetores A e B, a seguir, de modos iguais a 5 e 9 unidades. Pode ser newtons, pode ser metros por segundo, pode ser qualquer coisa, tá? Unidades vetoriais, ou seja, ele tem 5 e 9 unidades, respectivamente, sendo cosseno de 60 igual a 0,5, representando graficamente pela regra de paralelogramo e a soma de vetor S. Como calcular o módulo? Simples, aí a gente aplica aquela formulazinha, né? Pega A ao quadrado mais B ao quadrado, mais duas vezes A vezes B, vezes cosseno de 60. Raiz quadrada de tudo isso, claro, né? E aí nós vamos ter 12,29, o quê? Unidades, unidades de medida, tá? Então, esse aqui é uma fórmula de aplicação. Como, porém, a gente vai chegar a determinar as componentes horizontal e vertical, tá? Do vetor F, certo? Nessa situação aí. Lembre-se daquilo que a gente viu, ó. Então, Fx é 50 vezes cosseno de 37. Fy, 50 vezes cosseno de 53, tá? Ou Fx igual a cosseno, aliás, 50 vezes cosseno de 37, e Fy igual a 50 vezes seno de 37. Aqui no exemplo foi usado somente cosseno, né? Então, um usa o 37, o outro usa o 53, né? Mas vejam que se eu usar no FY seno, tá, de 37, ao invés de cosseno de 53, o 30 vai ser o mesmo. Então é importante, tá, gente?
vocês pegarem todos esses exercícios e fazerem várias vezes o mesmo exercício. Para quê? Para memorizar e começar a ver diferentes formas, até mesmo vocês preferirem, entenderem qual é a melhor forma que vocês gostariam de resolver um exercício. Porque tem mais, acabei de dar um exemplo aqui, tem mais de uma forma, né? Mais outro exemplo aqui. Vamos lá. Temos mais 10 minutos. Quando o sistema é formado por mais de dois vetores concorrentes e coplanares, podemos determinar o vetor resultante pelo método das projeções, tá? De cada vetor em dois eixos perpendiculares, x e y, dadas as forças indicadas na figura. Determine o módulo, a direção e o sentido da força resultante desses três vetores aí. Então, aqui o que que ele vai querer? Ele vai querer a projeção de cada um e aí para fazer as somas, tá? É isso que está acontecendo. Porque você consegue somar tudo, tudo vai ser projetado no eixo Y e tudo no eixo X. E aí você faz as somas como se eles fossem do mesmo eixo, entendeu? Como lá no início nós tínhamos esse exemplo aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Fica tudo no mesmo sentido. Aí você faz a soma algébrica normal. Ou aqui está na mesma situação, porém um subtrai o outro. Então você vai somar e subtrair. Mas o que que tem que fazer antes? Tem que fazer as projeções. Então vamos lá. Resultante em x. Somatório das projeções. Então vê. Projeção de x de f1, projeção de x de f2, projeção de x de f3. Então faz a projeção de cada um. Por exemplo, x de f1. Cadê o f1? Está aqui. Projeção de x, ó, nem precisa fazer conta. Já é o próprio 50. Porque já está em x. 50. Menos projeção de f2. Quem é f2? Projeção em x é 20 vezes cosseno de 37. Mas aqui ele vai se subtrair, né, gente? Para pensar. Porque ele está para o outro lado. Do outro lado do 50. E quem é a projeção de x do f3? É zero. Porque está aqui, ó. Ele é perpendicular ao x. Então a projeção do 40 é zero. Então vai ser 50 menos 20 vezes cosseno de 37, que é 0,8. 50 menos 16, 34. Esse é a resultante em x. Vamos ver agora fazer a mesma coisa para a resultante em y. Então, quem é que é projeção de f1 em y, projeção de f2 em y e projeção de f3 em y. Projeção de f1 em y. Y está aqui. Eu estou vendo ele daqui. Quem é a projeção é zero. 50 é zero. Por quê? Porque ele é perpendicular ao y. Então está aqui, ó, zero. Ó. Tá vendo aqui, ó, zerinho aqui. Ó. Quem é a projeção de f2 em y? Ah, esse aqui, ó, 37 menos 90 dá o 53, né? Esse ângulo que está aqui. Então vai ser fy, minto, f2, que é 20, vezes cosseno de 53. Está aqui, ó, 53. E quem é a projeção de 40 em y? É o próprio 40, porque ele está paralelo ao 40. Então, e por que é menos? Ah, porque ele aqui, ó, esse vetor está para cima e esse está para baixo. Então, é um menos outro. Menos 40. Lembra, né? Para baixo é negativo, para cima é positivo. Porque alguém podia perguntar, por que que esse aqui de cima não é negativo? Não, porque tem uma convenção, né? É uma convenção. Então, por exemplo, aqui, ó, na projeção em x, ó, por que que aqui é negativo? Porque ele está apontando para a esquerda. A esquerda, a convenção era negativo. O 40 é negativo porque está apontando para baixo. É a convenção. Moral da história, 12 menos 40 igual a menos 28. Então, nós temos que a projeção de Rx é 34 e a projeção de Ry é 28. Então, nós teríamos aqui ó, um 34 na horizontal e um 28 para baixo. Nós teríamos uma resultante aqui, ó. E aí a gente pode buscar a resultante a partir desses dois aqui. Agora eles estariam em 90 graus, né? Porque são as projeções em x e y. Então, seria o módulo, seria a raiz quadrada de 34 ao quadrado mais
28 ao quadrado, menos 28 ao quadrado. Eu teria o módulo, não a direção. Eu teria o módulo. A direção, visualmente, a gente sabe que é para cá, né? Olha lá, ó, o que que eu tinha falado. Cálculo do módulo vetor resultante. Nós temos todas as projeções dos vetores, fizemos as somas das projeções, e a gente vai lá, ó, Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado. Quero Rx 34. Quero o módulo do Ry 28, né? O valor é menos 28, mas o módulo é 28. O módulo é sempre positivo. Dá esses valores aqui, consequentemente, raiz quadrada dessa soma é 44,04. Então, meu módulo é 44,04. E como é que eu obtenho o ângulo? Aí, de novo, relação pitagórica, né? Então, RY, ou seja, o módulo em Y, sobre Rx, tangente disso aqui, tá? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza, vai lá, ó. Eu tenho 39 graus, tá bom? Então, eu diria que estamos chegando ao fim. Temos aqui as referências da Mecânica Vetorial para Engenheiros, do Beer, tá? Bom esse livro. E temos todas essas outras relações aqui, ó. Eu sugiro esses dois aqui, ó. O Beer, tá? E o Bongiorno, Física Fundamental, volume único. Eu considero esses aqui muito bons e fáceis, tá? Muito claros eles, certo? O que que eu recomendo agora profundamente? Profundamente. Lê tudo, tá? E pega todos os exemplos, inclusive das figurinhas. Vamos ver aqui então lá no início lá, o que que nós temos tudo de exemplos. Tá, aqui começou o material. Vamos lá, desenho. Esse aqui não tem cálculo, esse aqui entende isso aqui, tá? E aí começa a fazer exercício aqui, ó. Aqui já temos um exemplo. Refaz N vezes o mesmo exercício até entender. Temos mais exemplos. Esse aqui dá para fazer manualmente. Faz até entender. Aqui, ó, escreve essa fórmula até ela aparecer nos seus sonhos. Decora isso aqui absolutamente. Para cima positivo, para direita positivo, para esquerda negativo, para baixo negativo. Entende esse conceito, leva em consideração sempre o cosseno do ângulo. Isso na torque, né? Entende, né, que no caso da chave é porque gira, né? Então isso aqui estaria tendo torque em relação ao braço de alavanca em qualquer posição, né? Porque é girante isso aqui. Refaz os exemplos e as somas. E, principalmente, leva em consideração as projeções, somatórios das projeções, dos ângulos. Minto, dos vetores. Então, aqui, ó, você poderia botar tudo isso aqui em projeções. E aí, esse aqui não precisa botar projeção porque eles estão paralelos, né? Então, é soma e subtração simples. Esse aqui, a projeção é mais fácil, acaba saindo por Pitágoras, né? Relação pitagórica, porque o ângulo é 90 graus. Mas aí você começa a entender as projeções, tá aqui as projeções, como é que elas têm que ser entendidas, tá? E vai exercício por exercício, refaz todos os exercícios. Lembra que aqui é FY, tá? E vai fazendo um por um, várias e várias vezes até aprender. Refaz esse exercício até você saber, decore ele, de olhos fechados, tá? Esse aqui várias vezes, tá? Tenta, por exemplo, fazer esse aqui como projeções, tá? Porque você tem a unidade, você tem um módulo de cada vetor, e você tem o ângulo. Se aqui é 60, esse outro ângulo aqui do lado, aqui é 60. Então, esse outro ângulo aqui, para poder fazer a projeção em x e y, é 30, para poder dar 90 graus. Então, você faz isso aqui tudo, tá?
e vê se chega em 12,29. Faz com a calculadora. Ou seja, aqui você já tem um exemplo de soma vetorial por projeções, exatamente como esse aqui, ó. Só que detalhe, aqui algumas das projeções eram zero ou eram o valor nominal do vetor, o módulo do vetor. Nesse caso aqui, não. Esse aqui é bem interessante, porque aqui eu não vou ter nenhuma projeção igual a zero ou exatamente igual. Ah, não, minto, B vai ser, ó. O B vai ser igual. A projeção X vai ser B, que é 9, e a projeção Y vai ser zero. Aí, ó. Esse aqui vai ser interessante, ó, porque aqui eu já estou perpendicular ao eixo X. E eu ponho meu zero aqui do XY, né, do meu sistema de coordenadas XY, como sendo a origem. Então, eu só vou ter projeção x e y mesmo, diferente de zero, do meu vetor A. Esse aqui é um exercício muito bom para fazer por projeções. Então, faça, que é importante, tá? Refaça todos esses exemplos várias vezes e a gente se vê, então, numa aula presencial. Tá bom? Boa noite, gente. Foi um prazer.